Em qual situação incide o imposto de renda sobre herança ou doação recebido pelo beneficiário? É importante relembrar que sobre a doação ou a herança recebida incide o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão de Causa-Mortes ou Doação, e não normalmente o imposto de renda. Mas antes de entrar no detalhe, a gente vai trazer a situação mais comum, aquela que incide apenas o ITCMD. Aqui a gente vai ver um exemplo na transmissão de um imóvel de pai para filho, que se trata de uma casa no valor aproximado de R$ 500 mil. Então, no momento em que existe a doação ou a herança para esse filho e que esse imóvel passa a fazer parte do patrimônio do filho, vai incidir o ITCMD, que é o Imposto Incidente sobre Doações ou Herança. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, mais ou menos na casa de 6% em virtude do valor. Então, o valor desse imposto é de R$ 30 mil, desde que lá na declaração do imposto de renda desse filho, ele reconheça que esse bem ingressou na sua esfera jurídica e patrimonial pelos mesmos R$ 500 mil. Dessa forma, na medida em que o beneficiário reconhece que o bem recebido, quer seja título de doação ou herança, tem o mesmo valor do que o bem estava declarado anteriormente lá no patrimônio daquela pessoa que fez a doação ou na pessoa que faleceu, não há que se falar em imposto de renda porque não há ganho de capital, uma vez que o imposto de renda só incide sobre o ganho de capital. E essa previsão do ganho de capital, da incidência do imposto de renda, consta lá no CTN, que é o Código Tributário Nacional, no artigo 43. Então, de uma forma bem breve, acaba incidindo sobre a renda, ganho de capital, os rendimentos de trabalho ou ainda acréscimos patrimoniais. E aí a gente vai ver na legislação específica a exceção, porque caso não houvesse essa previsão, sim, esses bens recebidos por doação ou herança, por força desse artigo, desse inciso 2º, estariam sim sujeitos ao imposto de renda. Mas por conta da previsão na lei, em de que há a isenção sobre essa situação de acréscimos patrimoniais, então não há que se falar em imposto de renda. Mas ainda assim existe uma situação específica que pode sujeitar o recebimento desses bens na tributação do imposto de renda. A exceção dessa regra do Código Tributário Nacional consta na Lei 7.713, no artigo 6º, que dispõe que não está sujeito ao imposto de renda os bens, o valor dos bens adquiridos por doação ou herança. Tá, Jean, mas se tu acabou de me mostrar pela lei que os bens e valores recebidos por doação ou herança não estão sujeitos ao imposto de renda, qual é, afinal de contas, a situação em que eu vou ter que pagar o imposto de renda? Bem, vamos imaginar que nesse caso, no momento da doação, numa segunda hipótese, o valor de mercado desse imóvel não era mais os R$ 500 mil, e sim R$ 1 milhão. E nesse momento, embora tivesse a declaração do imposto de renda lá do pai nos mesmos R$ 500 mil, o filho optou por fazer a declaração dessa casa que foi recebida pelo valor de mercado R$ 1 milhão. Portanto, a base de cálculo do ITCMD obviamente vai aumentar, vai chegar a R$ 60 mil de ITCMD, mas também haverá sujeição ao imposto de renda. Afinal de contas, lá na declaração do pai ainda havia esse bem como custo de aquisição pelos R$ 500 mil, porém o filho optou por trazer a valor de mercado esse imóvel na sua declaração. Portanto, existe aí uma diferença entre os 500 mil antes declarados pelo pai e 1 milhão agora recebidos pelo filho, um ganho de capital de R$ 500 mil. E é justamente esses R$ 500 mil que foram reconhecidos como acréscimo patrimonial é que estão sujeitos ao imposto de renda. Então, nesse caso, nós teríamos a sujeição de 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital desses 500 mil, que seria o equivalente a R$ 75 mil. E o detalhe importante, é a lei que concede essa opção, essa faculdade para que o beneficiário faça a escolha por qual valor ele deseja reconhecer o ingresso desse bem no seu patrimônio. Se é pelo custo histórico que estava declarado lá na época da aquisição da pessoa que fez a doação ou que acabou falecendo, ou se ele quer reconhecer esse bem a valor de mercado. E essa previsão legal consta na Lei 9.532, no artigo 23, que diz o seguinte: na transferência de direito de propriedade por sucessão,
nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento de legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do decujus ou do doador. E aqui no parágrafo 1º é justamente onde a gente acaba abordando essa previsão de que se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença, esse ganho de capital pelo qual constavam na declaração, sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda, a alíquota de 15%. E esse tema do imposto de renda é justamente o ponto central que vai ser definido e decidido pelo STF agora em 2025, a definir a constitucionalidade da incidência do imposto de renda de pessoa física nessas hipóteses quando há ganho de capital, sobretudo na doação a título de adiantamento de legítima. E afinal de contas é o STF que vai acabar definindo sobre essa situação, porque a própria Constituição ela prevê a incidência do imposto de renda sobre renda e proventos de qualquer natureza, mas ao mesmo tempo ela também define sobre a vedação de bitributação. E é aqui onde reside a tese dos contribuintes, porque eles falam que o fato gerador a partir da doação já incide o imposto, que é o ITCMD. Então não haveria que se falar na incidência de mais um imposto, que seria o imposto de renda, uma vez que há o esvaziamento do patrimônio do doador em razão dessa doação, não está tendo nenhum tipo de acréscimo patrimonial. No entanto, a União defende que quando esse imóvel alcança a esfera, o patrimônio jurídico daquele destinatário, aí sim esse bem ele é reconhecido pelo valor de mercado, o que ocasionaria esse ganho de capital em relação ao custo de aquisição declarado anteriormente, em relação ao valor atual que foi reconhecido. Então, naquele exemplo que a gente trouxe, de 500 mil para 1 milhão, haveria esse ganho de capital de 500 mil reais e que sim estaria sujeito ao imposto de renda. E por conta disso não seria bitributação, porque não são dois impostos sobre um mesmo fato gerador, mas sim um imposto do ITCMD sobre a doação e o outro imposto do imposto de renda sobre outro fato gerador, que é o ganho de capital. Me traz a impressão que aqui está tendo uma mescla de dois eventos, de duas situações com efeitos distintos. A primeira é justamente o esvaziamento do patrimônio do doador, ou seja, não é conferido nenhum tipo de acréscimo e, portanto, não haveria por que incidir o imposto de renda, senão tão somente o ITCMD, por conta da disposição desse bem. E o segundo efeito, que é justamente o acréscimo patrimonial, na medida em que há o reconhecimento desse bem a valor de mercado com valor superior ao custo de aquisição. E é justamente por conta daquela faculdade conferida pela lei no artigo 23, em que o destinatário pode optar por qual parâmetro ele vai reconhecer esse bem no seu patrimônio, na sua esfera jurídica. Se vai ser pelo custo de aquisição, anteriormente declarado, ou se vai ser a valor de mercado. Então é aí onde está toda a discussão. E acabou se misturando os assuntos, mas de qualquer forma o STF vai acabar decidindo agora em 2025 com repercussão geral, ou seja, vai produzir efeitos para situações semelhantes, dado o impacto social que tem essa demanda, e vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa situação.